O Teatro Santa Rosa dispensa apresentações, mas tem muitas histórias para contar. E a sua importância vai para além das artes cênicas. Por exemplo, na década de 20, sabia que aqui funcionava um cine-teatro? Já na década de 30, foi aqui que foi decidido que o nome da capital mudaria para João Pessoa, em homenagem ao presidente do estado, morto naquele mesmo ano. Pois é, o Teatro Santa Rosa tem muitas histórias ao longo desses 134 anos de sua fundação. E é ele que você conhece hoje no Histórias da Cidade. Teatro Santa Rosa do H ao Z. Inaugurado em 3 de novembro de 1889 durante o governo provincial de Francisco da Gama Rosa, de onde provavelmente vem a grafia da palavra rosa com Z, a imponente construção veio para servir de palco para os acontecimentos artísticos e históricos da Paraíba. O teatro foi tombado em 2 de dezembro de 1998 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e é um aparelho vinculado à Fundação Espaço Cultural, a FUNESC. Era um ponto de encontro, era lugar das pessoas se encontrarem, né? Da sociedade e tal. E ao longo dos anos isso nunca deixou de ser. Porém, hoje fica muito focado assim, as pessoas não vêm aqui mais para o espaço só de encontrar. As pessoas vêm em busca de arte mesmo, né? De apreciação, de consumo de arte. E aí a gente tem também uma diversificação das finalidades, né? De qual é o objeto artístico que você vem, qual é a obra que você vem encontrar aqui. A gente associa a palavra teatro mais às artes cênicas e mais ainda especificamente ao espetáculo teatral, quando na verdade as artes cênicas também compõem dança e circo, né? E cada vez mais a linha divisória das linguagens é mais tênue, é mais frágil, ainda bem, né? Inclusive, assim, a gente, na contemporaneidade, nós não temos mais, assim, um espetáculo que fala que é específico só do teatro ou da dança, mistura-se tudo, né? E aí a gente também tem os espetáculos musicais, tem shows, né, de música, tem agora sim tá a procura muito grande por saraus, recitais, né, mais encenados, lançamentos de livros com esses saraus. Temos também o teatro é muito procurado. O povo gosta do espaço em si e quer embelezar, né? Quer aconchegar o evento, acolher com esse espaço, com toda essa arquitetura envolvente que é o Santa Rosa. E aí todo mundo quer fazer palestra, quer fazer seminários e muito fazer fotos de 15 anos, de casamento, de formatura, né? Isso dá uma diversificação realmente grande para os rumos que a casa vai tomando, né? Embora a gente esteja sempre puxando o freio e segurando, né, a finalidade e segurando o objetivo final, né? Que senão chega uma hora que você não tem uma pauta para as artes, você vai ter uma pauta para tantas outras coisas e menos arte, né? Cheguei aqui em novembro de 2014. O teatro estava em plena reforma, né? Aquela reforma grande que tivemos aí de meados de 2012 até 2016. Foi um período bem longo porque não se tinha dimensão do que era necessário fazer, principalmente da caixa cênica. Foi feita toda a parte da estrutura de plateia, de coberta e tal, mas a caixa cênica ficou com algumas pendências, né, algumas coisas que são muito específicas e que demandavam um outro processo. E aí a gente recomeçou a história em 2015 para finalizar em 2016. Então,
eu tenho esse acompanhamento do que é a casa, essa parte estrutural mesmo, a partir de 2014 para cá, né? Final de 2014, está completando 9 anos. E eu sinto assim que é uma casa muito querida pelos artistas, né? Muitos, eu escuto, o que eu mais escuto aqui é assim, a minha segunda casa, ou minha casa é aqui é meu templo, aqui é meu espaço de acontecer, de ser, de viver, né? Eu sou mineira, né? E na verdade sou bem cigana, que eu já morei em vários lugares, mas eu vinha passar férias aqui em João Pessoa. E também quando eu cheguei para morar, que eu cheguei em 2011, eu cheguei ainda a frequentar o Bar dos Artistas aqui, nas minhas viagens de férias e também logo quando eu cheguei. Ainda peguei alguns eventos aí. E eu acho que era um lugar fantástico, era a possibilidade de manter esse lugar de encontro da sociedade artística paraibana, né? Espero que haja mais carinho do poder público sempre, né? Não pode desleixar disso, que isso conta a história. Isso conta a história da Paraíba, da sociedade, né? Da vida artística local. Não há quem não passou por essa casa, por esse palco para começar a carreira, né? Então, eu penso que isso tem que ser levado em conta, tem que ter consideração por esses espaços. O piso do Teatro Santa Rosa é do tipo madeira nobre, de pinho de riga, que são utilizadas em embarcações. Mas não é só isso que tem semelhança com navios não, hein? Você já ouviu falar em navio mal-assombrado? Pois bem, dizer que aqui é um teatro repleto de aparições. Entre as lendas está a do mágico sueco Jal Balabrega e seu assistente Louis Bartelli, que teriam morrido durante um ensaio do espetáculo Dança das Serpentinas, após um incêndio acometer o projetor do teatro. Dizem que até hoje os dois aparecem por aqui. Mas se tem alguém que tem muitas outras histórias, esse alguém é Tiba. Algumas professoras de balé já viram uma moça de branco aqui no primeiro plano. Ela aparece lá e depois desaparece. E as camareiras também já viram muito. Eu disse que quem tem medo disso não vê. Eu nunca vi, mas senti já. Porque um dia ia ver um espetáculo aqui infantil à tarde e uma atriz chegou e já estava no meu birô, sentado lá. Aí ela pegou o material, botou no seu camarim e veio conversar comigo aqui. Eu senti uma torneira aberta, derramando água. Ela disse, será que é o meu camarim? Ela foi, que chegou lá, a torneira estava aberta. Ela fechou, ela voltou. Aí eu disse, está aberta uma vez, você não fechou. Eu fechei, voltou novamente, estava aberta. E ela fechou, aí pela terceira vez ela não mais derramou, ela não voltou mais. E outra coisa, um dia eu estava fazendo uma hora extra aqui à noite, um serãozinho aqui à noite, e quando eu desci do rudimento dessa parte de cima, que fiquei ali na varanda, que vim por aqui, o pessoal estava lá fora na fonte do peixe, quando eu desci eu senti 2 pedras cair lá de cima, 2 cacos de telha. Eu olhei e não vi ninguém, não tinha ninguém. E tinha um ator também chamado Tiago aqui, que toda vez que ele vinha para o teatro, que ele entrava nos camarins, ele via um senhor de chapéu checando todos os camarins. Ele abria a porta, olhava, abria a porta, olhava, e eu falei, tu não tem medo não, isso de jeito nenhum. Ele, depois que checava todos os camarins, ele ia embora. Tinha um rapaz aqui chamado João, que ele era quem varria o palco. E nesse dia estava havendo um espetáculo chamado O Bispo. E esse cara chamava muito nome mesmo. E o cara trabalhando aqui, montando o cenário dele, aí chegou pra gente e disse, que esse cidadão aí? Aí o Valdemar, quando era vivo, falou, rapaz, esses caras fazem limpeza aqui no palco, rapaz, esses palavrão tudinho aqui, tá aquele negócio todo, tu vai ver uma coisa. O cara entrou no camarim, voltou com um objeto, acendeu no palco, mas não deu 10 minutos. O cara disse, rapaz, eu vou embora, porque eu não aguento mais trabalhar, eu vou embora, foi embora e desapareceu. Se cada palavra declamada lá de cima do palco fosse materializada, provavelmente não haveria espaço para tantas ideias. Fernando Teixeira que o diga. Diretor de mais de 40 montagens teatrais, o dramaturgo e ator tem o Santa Rosa num lugar
bastante afetivo em seu peito. Muitos de seus textos foram encenados pela primeira vez aqui, no Teatro Santa Rosa. Fernando, a gente está aqui nesse teatro mais do que centenário, são 134 anos de história do Teatro Santa Rosa. E você também tem uma história com o Teatro Santa Rosa, né? Que vem aí de um tempo. Conta pra gente, você lembra como começou a primeira vez que você pisou aqui no Teatro Santa Rosa? Bom, a primeira vez que eu vim no Santa Rosa foi para ver um espetáculo chamado O Rapto das Cebolinhas, que eu tenho a impressão que era de uma direção de Lindaura Pedrosa. Eu vim para esse espetáculo, eu não conhecia o Santa Rosa, assisti da plateia e tal. Essa foi a primeira vez que eu vim no Santa Rosa. Depois eu fui morar em São Paulo e passei lá em São Paulo, eu acho que quase 6 anos. Mais ou menos isso, uns 5, 6 anos. Aí voltei de São Paulo para cá em 1965. Então, antes de 64, tinha um movimento, era uma agitação muito grande, principalmente teatro, música, arte de um modo geral, era muito ativo, muito forte. Pronto, e eu participei, quando eu cheguei em São Paulo, de um curso, que eu não tinha grandes envolvimentos com teatro oficina, assim, de trabalhar no teatro oficina. Não, a única coisa que eu fui fazer no teatro oficina inicialmente foi um curso com Eugênio Kuznets. Pronto, então isso me deu uma argumentação muito forte, assim, de conhecimento, de coisa do teatro. E quando eu cheguei aqui, assim, aí eu comecei a encher muito o saco das pessoas com isso. Mas era aquela coisa, assim, até que apareceu um rapaz chamado Expedito Pedro Gomes, que disse, eu acho até que para dizer assim, vamos ver se esse cara sabe alguma coisa. Aí disse, Fernando, eu tenho um texto aqui muito bom. Ele tinha uma associação cultural de João Pessoa. Aí ele queria montar o espetáculo, ele me convidou para montar o espetáculo. Eu até então eu não tinha montado nenhum espetáculo. Aí eu comecei a ensaiar no Porão do Santa Rosa, que antes não existia como porão, antes era um depósito. Mas tinha a sala de balé, a de balé. Aí de lado tinha uma sala onde que dava para a gente trabalhar. E eu fiz montei o Capitão e o Cabra. E a repercussão foi legal. Então as pessoas... eu tinha um guru que eu era guru também dele, que a gente era muito de guru assim um no outro, que era Pedro Santos. Eu amava Pedro. Pedro era uma pessoa que teve uma participação muito grande naquele período no teatro. Era uma referência e foi a primeira pessoa que, quando subiu no palco do Capitão e o Cabra, me deu uns parabéns e um abraço. Aí disse para a plateia, esse cabra é bom, entendeu? Aí essa força aí começou, né, a abrir portas e tal, pronto. Aí depois vieram outros espetáculos e tudo. Mas eu convivi demais aqui nesse teatro, eu cheguei a um ponto de dormir aqui no teatro. Então teve um período assim que a gente dormia na rotunda, porque tinha muita muriçoca. Aí deitava e dormia, ficava ensaiando até meia-noite. Aí vai pra onde? Aí deitava ali, dormia, acordava de manhã com o povo chegando para trabalhar. Nossa, era a sua segunda, talvez a primeira casa, né? Era aqui o Teatro Santa Rosa. Aí eu virei obsessivo, eu virei assim, eu montava espetáculo assim, um atrás do outro. Quase que em sua totalidade foram feitos aqui. Aqui, depois quando eu entrei na universidade em 76, aí eu tinha um outro espaço para trabalhar e fui me ausentando um pouco do Santa Rosa. Mas sempre que os grandes espetáculos que eu queria fazer, que eu fiz alguns, eu sempre vinha montar aqui. Porque o palco você tem uma liberdade maior no palco e você já está fazendo a coisa definitiva. E é um lugar muito lindo, né? E o Santa Rosa é apaixonante. É apaixonante, assim, porque eu acho interessante isso. O Santa Rosa, para mim, é um barco do Mississippi, né? Aqueles barcos do Mississippi, que tinha uns filmes faroeste, né? Isso aqui lembra muito. Mas quando você vai para os outros teatros é da mesma forma, né? O Municipal do Rio, o Municipal de São Paulo. Eu fiz muitas amizades aqui no Santa Rosa, conheci muitas pessoas que já se foram. Inclusive, a pessoa mais importante da minha vida, eu digo sem diminuir ninguém, só assim, para mim ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu acho, Edinaldo do Egito foi muito mais do que meu pai. Não que meu pai não tenha sido uma pessoa legal, mas é que Edinaldo, como era do teatro, ele me botou debaixo do braço. Então, eu praticamente eu era assim, o filho que Edinaldo não tinha. Cala a boca, pai! Você ficou morta!
mortalha. Cala a boca, velho. Cala a boca, pai! Falar sobre um espetáculo ou uma montagem teatral que aconteceu em 1982, não sei se vai ser muito difícil para mim, porque eu tenho muitas recordações dessa montagem, até porque essa montagem foi uma das mais importantes da minha vida. Porque para a gente, inicialmente, esse espetáculo, ele aconteceria na inauguração do Espaço Cultural, naquele teatro que ainda não tinha o nome de Paulo Pontes. Nós começamos a juntar elenco, Sônia começou a fazer a adaptação, e essa adaptação ela não veio de uma vez, ela vinha aos pedaços. E foi muito interessante fazer aquele trabalho naquele momento, que era uma coisa assim completamente nova. E estávamos todos ali, a maioria, eu, Buda, Eleonora e tantas outras pessoas que haviam feito um curso de especialização de teatro. E estava assim, nós fizemos um curso de 360 horas sobre teatro, sobre dramaturgia, sobre montagem, com os melhores nomes do Brasil naquele momento. Não vou, Antônio Mercado, Ian Michalski, Bárbara Eleodora e tantas pessoas desse nível. E nós começamos esse trabalho, que primeiro essa coisa de leitura, ler para você ter uma certa consciência do texto, uma certa consciência do geral e uma determinada consciência da busca do seu personagem, do encaminhamento ao personagem. Começamos a ir ao palco, que é o segundo movimento para quem monta espetáculos. Porque é no palco que se desenvolve a criação real. A gente tem muitos aparelhos culturais, mas eu queria que você falasse o porquê que você acha que o Santa Rosa é tão importante para a Paraíba. É um grande teatro, um teatro que tem 400 lugares, que se você fizer um espetáculo, que esse espetáculo as pessoas venham, você tem bastante gente para assistir, né? Eu fiz espetáculos aí de lotar, muitos espetáculos assim, e era muito bom assim, esse tempo. Mas eu acho que cada tempo é cada tempo. Hoje a coisa está mais mudada. Né? O teatro ele tem sido usado para muitas finalidades diferentes também, né? Que vão para além das artes cênicas. E, inclusive, teve um lançamento de um livro recentemente que você participou também, não foi? Desse momento aqui no Teatro Santa Rosa? Foi a minha biografia. Exatamente. Traz Antonte. Eu fiz aqui a semana passada, uns dias atrás. Alguma história marcante que você viveu aqui no Teatro Santa Rosa? Pode ser nos palcos, ou enfim, o que você mais... Talvez a primeira lembrança que vem assim à mente quando eu falo em Teatro Santa Rosa, uma coisa muito forte para você. O teatro foi quem me deu um caminho e eu consegui entrar de corpo e alma, porque eu me dediquei totalmente ao teatro, minha vida toda. Vim fazer cinema recentemente, praticamente há muito pouco tempo. Mas o teatro foi realmente a minha casa, meu caminho, minha luz. 134 anos de história, então, eu imagino que o teatro tenha tocado a vida de muitas outras pessoas, né? A sua história é uma vírgula aí uma fagulhazinha aqui nesse dentro. livro, né? Que é o Teatro Santa Rosa. Que o teatro perdure aí por muitas gerações. Total. E receba... Que é muito perigoso, inclusive, porque é um teatro todo de madeira, que já tem 134 anos. E toda essa madeira foi limpa a vida toda com cera. Então, todas essas madeiras aqui são ultra cheias de cera. Se cair uma fagulha, isso aqui não tem, os bombeiros fossem aqui vizinho, não daria tempo de chegar. Fernando, foi isso nossa conversa. Muito obrigada. Obrigado também e vamos rezar para que isso nunca aconteça com o Santa.